Olá, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo da bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo das escrituras. Como é que ela se formou? Como é que a Bíblia chegou até as nossas mãos? Como é que foram feitas as divisões de capítulos e versículos? Quem são os autores? Por que a Bíblia nós falamos e aceitamos ela como Bíblia Sagrada? Quais foram os critérios para serem colocados esses livros nessas sequências? Tudo isso nós estaremos vendo agora. Esse é um assunto muito maravilhoso, muito empolgante e que eu desejo de todo o meu coração. Esse é o meu sonho, que você possa amar cada vez mais a palavra, sentir esse prazer de estar conhecendo mais a Deus através dessa palavra que o Senhor deixou a nós. Então vamos lá, vamos começar aqui o primeiro tópico desse estudo, bibliologia. Então é o estudo das escrituras sagradas. Introdução. Deus é um Deus que deseja revelar-se. Que maravilha! Deus, ele não permanece em silêncio como os deuses pagãos, feitos por mãos humanas. O Deus da Bíblia é um Deus que fala. E a maior revelação de Deus para nós vem da pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o seu único Filho. Vamos ver lá em João capítulo 1, do verso 1 até o 4. Aqui no livro de João, o discípulo do amor, ele começa então o seu livro dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então a maior revelação da palavra de Deus para nós está na pessoa de Jesus Cristo. Por ele foi criado todas as coisas. Deus se agradou de todas essas revelações de si mesmo. E essas revelações, elas estão preservadas para o homem de forma visível. E esse milagre maravilhoso é a palavra de Deus, a palavra visível em que nós podemos tocar, em que ela é palpável. É Deus. O segundo ponto aqui desse estudo fala a respeito aqui dos nomes e da origem da Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem do grego e significa biblos, que significa um livro. O termo biblos vem do nome dado à polpa interna da planta papiro, em que se escreviam os livros antigos. Eu creio que havia assim uma grande dificuldade, de tirar essas folhas para que então se escrevesse. Vamos ver aqui outros nomes que estão relacionados com a palavra Bíblia. Quero citar aqui 3 delas. Na própria palavra, a Bíblia, uma das palavras que tem o significado ali poderoso e que foi mencionado é escrituras, Bíblia como escrituras, que está lá no livro de Marcos capítulo 12, verso 10. Ele disse assim: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça da esquina. Então a palavra escritura é a Bíblia. A segunda palavra, o segundo nome da Bíblia é escritos sagrados. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 2. Qual antes havia prometido pelos seus profetas, santas escrituras, ou em outra versão, nos escritos sagrados. Santas escrituras e escritos sagrados também significa ali a Bíblia. E vamos ver o que foi que Jesus falou também, um outro termo
que ele usou foi palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 7, verso 13. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Você pode perguntar, mas lá no início a Bíblia já era dividida como hoje, em capítulos, em versículos? Vamos ver um pouquinho dessa história. Como é que tudo começou? A primeira vez que foi anunciada a Bíblia dividida em capítulos foi pelo cardeal Hugo, que ele morreu no ano de 1263 depois de Cristo. Passado algum tempo, foram feitas algumas outras investigações e atribuíram então a divisão em capítulos a Robert Stephens em 1551. Mas a primeira Bíblia publicada em versículo é a Bíblia de Genebra, e foi no ano de 1560. Agora, algo muito importante. Essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos não fazem parte dos textos originais. Portanto, eles não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, mas são úteis e servem para nós de uma facilidade muito grande para fazermos estudos como nós estamos fazendo agora. Um outro ponto que você, de repente, possa estar pensando, mas afinal de contas, quem escreveu a Bíblia? Quem são os escritores da Bíblia? Essa é uma excelente pergunta. Escritores da Bíblia. A Bíblia é um só livro, sendo também muitos livros. Não menos que 40 autores são os responsáveis por esses escritos, e num período não inferior a 1500 anos. Então você quer dizer que não sabemos quais são realmente as pessoas que escreveram a palavra? Alguns autores são conhecidos e outros nós não sabemos, e por isso pode ter 40 pessoas, ou pode ter mais ou um pouco menos. Alguns dados importantes aqui. A sua unidade e a sua continuidade desses livros sagrados faz com que possamos pensar que foi escrito por uma única pessoa. A Bíblia, então, é composta de 66 livros, somando o Antigo e o Novo Testamento. 55 livros são facilmente identificados pela história e pela tradição judaica. Então, restaram 11 livros que não sabemos ao certo quem são esses escritores. Por exemplo, Juízes, o livro de Ruth, 1 a Samuel, 2 a Samuel, 1 a Reis, 2 a Reis, 1 a Crônicas, 2 a Crônicas, o livro de Esther, até mesmo o livro de Jó e Hebreus. Esses livros cobrem um período longo da história. Se tratem de registros antigos, reunidos e editados por algum indivíduo que Deus escolheu. Por exemplo, Moisés. Moisés foi quem compilou os escritos ali de Gênesis. Talvez uma pergunta que possa estar rondando na tua cabeça: por que é dito que a Bíblia é um livro sagrado? Qual é a evidência para dizer que esse livro é um livro inspirado por Deus? Então esse é um ponto que nós vamos ver agora
a respeito do cânon. O que é o cânon? Vamos começar ali pelo cânon. O cânon vem do grego cânon, uma cana, uma vara de medir. Assim, cânon na Bíblia consiste nos livros considerados com mérito para serem incluídos nas Sagradas Escrituras. Vamos então começar analisando aqui o cânon, os livros sagrados do Antigo Testamento. Vamos analisar primeiro aqui Moisés, que foi um dos escritores. Êxodo, capítulo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Em Deuteronômio capítulo 31, do verso 9 até o 11, nesse texto da palavra, vamos ver aqui que a palavra nos dá uma descrição de Moisés escrevendo a lei. Êxodo 31, verso 9, diz assim: Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança: tomai esse livro da lei, e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Os livros escritos por Moisés, eles são considerados ali sagrados. E nesses textos que nós lemos aqui, nós vamos analisar o quanto essa palavra ela serviu ali de base, de juízo e de ensinamento para o povo, enquanto Moisés estava ali no comando. Vamos pegar um outro exemplo, o sucessor de Moisés, Josué. Vamos ver Josué 24, 26, o que diz a palavra. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário de Deus. Josué também escreveu, e o que Josué escreveu também foi considerado ali sagrado e é sagrado. Um outro exemplo, o profeta Samuel. Vamos ver esse texto. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Aqui mais um relato do escrito da palavra de Deus. Um outro exemplo, Jeremias 36, 2. Diz assim a palavra: toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Glória a Deus, isto prova que o que foi escrito foi o que Deus mandou que se fizesse. E para encerrar aqui o cânon do Antigo Testamento, vamos ver Neemias. No livro de Neemias, o que Esdras leu ali após a reconstrução dos muros. Está em Neemias 8, verso 2 e 3. Aqui nesse texto fala que Esdras lê a lei que tinha sido escrito e que era o livro sagrado, o rolo sagrado que estava na mão deles. A palavra. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender
o que ouviam, no primeiro dia do 7º mês. Leu nela de frente para a praça que está diante da ponta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O povo ficou ali atento a tudo que o sacerdote estava lendo. Então nós vemos aqui que eles consideravam já, os judeus, que esses livros eram sagrados, eram livros canonizados. Mas o que significa essa palavra canon? Vamos analisar aqui no artigo de George L. Robson, que fala a respeito então ali do livro sagrado. Diz assim: George L. Robson, em seu artigo na International Standard Bible Encyclopedia, depois de considerar cuidadosamente as diversas evidências disponíveis, conclui, segundo a divisão tripla do Antigo Testamento hebraico, que os livros da lei foram reconhecidos como canônicos nos dias de Esdras, 444 a.C. Então, quando Esdras pegou a lei e diante da congregação começou a ler, então eles já consideravam ali aqueles escritos sagrados, santos, inspirados por Deus. E que os profetas foram reconhecidos como tal algum tempo depois, cerca de 200 anos antes de Cristo. E que os escritos receberam autoridade por volta do ano 100 antes de Cristo. Ou seja, com o passar dos anos ali, cada vez mais as pessoas começaram então a dar crédito à santidade da palavra. Robson não afirma que houvesse 3 cânones separados, mas que havia 3 classes separadas de escrituras que entre os anos 450 e 100 a.C. se mantinham sem dúvida em bases diferentes e só gradualmente passaram a ter a autoridade. E nós vemos aqui que gradualmente esses livros foram tendo autoridade entre os judeus e foram considerados ali então como livros totalmente inspirados por Deus, que usou essas pessoas, esses profetas, para estar então anunciando a verdade escrita, que Deus estava se revelando então naquelas escrituras.